Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Nós vamos começar o culto. Vamos nos colocar de pé e ler a uma só voz a chamada de oração, que está no Salmo 18, verso 1 e 2. Nós vamos ler a uma só voz. Eu lerei o título do Salmo. Depois que eu ler o título do Salmo, nós vamos ler o verso 1 e 2 ao mesmo tempo, em uníssono. Salmo 18, verso 1 e 2, chamada de oração. Diz assim o título do Salmo: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Vamos orar invocando a Deus. Nosso Senhor, o Senhor é o nosso rochedo, é a rocha na qual buscamos segurança. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor Deus é para nós mais precioso do que todas as coisas. E se não fosse tua graça, jamais estaríamos nessa noite reunidos como assembleia solene para cultuar o Senhor. Na eternidade passada, o Senhor nos amou com liberalidade verdadeira, e no tempo presente o Senhor nos chamou, nos congregou, fazendo que, ó Deus, nossos corações tivessem e tenham prazer no santo culto. Portanto, ainda que este seja um momento solene, nós também temos muita alegria. Não é uma alegria hipócrita e não é uma alegria desgovernada, porque ao teu santo culto convém a santidade e solenidade. Paulo nos ensinou para fazermos com ordem e decência. Mesmo que estejamos jubilosos, nos contemos para respeitar a santidade e a glória do Senhor. Nesse momento, então, nós lhe damos o que lhe é devido, o tributo, a glória e a honra ao Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus tão gracioso para com teu povo, que mesmo ao fazer o que é devido fazer, o Senhor ainda nos concede a bênção de sermos edificados, de sermos alimentados de Jesus. E nessa noite nós imploramos que não seja diferente, que o Senhor derrame mais e mais graça na nossa vida, que ao ler, cantar, ouvir a palavra, sejamos santificados pelo Senhor, e que este culto seja um prenúncio daquele do dia eterno, onde adoraremos a Cristo em perfeição e para todo sempre. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo, e por isso oramos em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos abrir a palavra em Isaías 40. Nós vamos ler de maneira alternada o verso 1 ao 11. Isaías 40, 1 a 11, leitura alternada.
Isaías 40, 1 a 11, leitura alternada. Assim diz a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncia boas novas de Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse trecho belíssimo da palavra do Senhor foi dado logo depois da promessa do exílio. Ou seja, Isaías mostrou que o povo de Deus ia ser exilado na Babilônia, e agora tem a promessa da volta para casa. Mas mais do que da volta para casa, a promessa de que um dia haveria um novo êxodo, feito pela glória do Senhor. Ou seja, o próprio Deus se encarnaria e estaria com seu povo mais uma vez no deserto, no novo êxodo. Ou seja, essa é a promessa da salvação. É isso que está sendo dito aqui. Um mensageiro falaria dessa salvação, então veria o Senhor, sua glória, para salvar o seu povo. Dito isso, vamos ainda de pé cantar o cântico Louvai ao Senhor, que fala sobre essa salvação bendita, cantando o Salmo 96. Todas as terras cantai.
Desde assentar, irmãos. Vamos confessar os nossos pecados. Eu os convido a abrir em Levítico 16. Levítico 16. Eu farei a leitura do verso 1 ao 10. Levítico 16, 1 a 10. Eu farei essa leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção nas Escrituras. Levítico 16, 1 a 10. Levítico 16, 1 a 10. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção nas Escrituras. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho, sobre a pele cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esta festa anual, a festa da expiação, um dos dias mais importantes do calendário judaico, apresentava a realidade do que significa esta remissão, essa expiação de pecados. E nós temos esta realidade representada aqui pelos 2 bodes. Um bode morria pelo povo, o sangue era derramado e aquilo era oferta pelo pecado. Então esse bode apresentava pelo pagamento do pecado, que mais tarde seria feito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro bode era o que chamava-se bode emissário. Ele era lançado vivo ao deserto para ir embora. Ou seja, ele levava embora o pecado. A palavra remissão ou expiação quer dizer levar embora o pecado. Então esse bode levava o pecado do povo, o que também Cristo faria pelo seu povo. Então esse trecho das Escrituras, de maneira tão simbólica, aponta para o verdadeiro perdão. Cristo morrendo pelos nossos pecados e Cristo levando embora os nossos pecados. Graças a Deus, porque nós somos pecadores. Mesmo hoje nós já quebramos a lei várias vezes e jamais poderíamos fazer o cumprimento total dessa lei para a nossa salvação. Mas temos em Jesus a morte pelo pecado e o fato dele levar embora o nosso pecado. Graças a Deus por isso. Sendo esta uma realidade bendita, vamos agora orar silenciosamente, confessando os nossos pecados, e depois eu peço ao nosso irmão Bruno que faça uma oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados.
Amém. Vamos louvar a Deus pelo anjo da aliança. Abramos as escrituras em Malaquias. Nós vamos ler dois trechos de Malaquias. Malaquias 3, 1 a 5, depois Malaquias 4, 1 a 6. Então nós vamos ler dois trechos agora. Malaquias 3, 1 a 5 e depois Malaquias 4, 1 ao 6, e nós vamos fazer leitura alternada desses dois trechos. Então primeiro Malaquias 3, 1 a 5 e depois Malaquias 4, 1 a 6, leitura alternada das escrituras. Diz assim Malaquias 3, 1 a 5: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vocês, 4, versículo 1.
Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses dois trechos apresentam aquele que viria antes do Messias e aquele que seria o verdadeiro Salvador do povo de Deus, que é o próprio Deus encarnado, o anjo da aliança, o sol da justiça, ou seja, o próprio Deus que vem salvar o seu povo. Isso é motivo de louvor, porque Deus enviou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Tendo essa realidade em mente, vamos nos colocar de pé e cantar o hino 16, e aqueles que vieram preparados poderão dedicar dízimos e ofertas no gasofilácio. Hino 16. Faz companhia. Vou pedir ao nosso irmão José Clarison que nos eleve a Deus numa oração de gratidão nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, que possa nos soldar a cada momento, tirando do nosso coração de orgulho, Pai, que nós possamos ter nesse momento, Senhor Deus, eu peço, abençoe o pastor, Senhor, amém, que possa trazer uma palavra aos nossos corações, que essa palavra, Senhor Deus, possa dar frutos, essa palavra possa entrar em nossa mente, que nós possamos vivê-la imensamente. Então, obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós agradecemos. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos, vamos passar a pregação da palavra. Vamos abrir as Escrituras no livro de Marcos, Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1, verso 2 ao 6. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem. Marcos, capítulo 1, verso 2 ao verso 6. Evangelho do Senhor segundo Marcos,
capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celeste e maravilhoso, nós lemos agora a Tua palavra inspirada e sabemos, ó Deus, que precisamos da ação do Teu Espírito para ouvir a Tua palavra adequadamente. Sendo assim, nessa noite eu te imploro que o Senhor nos dê perseverança em ouvir a palavra. Está um dia muito quente, nossa igreja também é quente, e isso atrapalha ouvir a palavra, então nos dê perseverança em ouvi-la. Abençoe para que também, ó Deus, tenhamos amor e mansidão ao ouvir a palavra do Senhor, para que a acolhemos com amor à verdade e não nos iremos contra ela. Também suplicamos que o Senhor nos ajude agora com o perdão de pecados, pois, como já aprendemos, os pecados não mortificados no nosso coração nos levam, ó Deus, a nos irar contra o Senhor e contra a Tua palavra e rilhar os dentes para a palavra do Senhor. Mas que isso não aconteça nessa noite. Abençoe para que a palavra seja guardada no nosso coração e para que a palavra produza frutos espirituais na nossa vida, frutos dignos do arrependimento verdadeiro e da salvação verdadeira em Jesus Cristo. Ah, Deus, fala conosco hoje, usa o pregador, dá-lhe unção, e que ele não venha querer falar de si mesmo, mas que venha falar a Tua palavra, e que os Teus servos então a recebam não como a opinião do pastor, mas como a palavra de Deus, e assim incessantemente venhamos dar graça pela operosidade do Espírito e da salvação nas nossas vidas. E mais do que todos esses benefícios espirituais que te implorei agora, peço-te que Teu nome seja exaltado na pregação da palavra, que nós, ó Deus, sejamos humildes em ouvi-la, e que eu, ao pregar, possa ser como João Batista, uma voz, simples voz. O mensageiro não é importante, o importante é o Rei que vem após ele, e que assim Cristo seja tudo em todos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, provas são importantes, não é mesmo? Nós gostamos de conhecer fatos e tê-los provado. Ao escrever esse sermão durante a semana, eu me lembrei de quanto nós somos ávidos por provas e o quanto é perigoso hoje em dia a quantidade de informação que nós temos no mundo. Eu me lembro que há alguns anos atrás estreou um filme hollywoodiano chamado Contatos de Quarto Grau. Esse filme é um filme que fala sobre abdução alienígena, e ele fez um certo rebuliço na comunidade científica e também no meio daqueles que gostam de filmes. É interessante que esse filme conta a história de uma mulher que é psicóloga, morava numa cidade do Alasca chamada Nome, e aquela mulher começou a se deparar com fatos estranhos, e ao realizar procedimentos de hipnose, ela descobriu que os habitantes daquela cidade estavam sendo abduzidos e que o governo estava encobrindo isso. O filme tinha até sites que apontavam para a veracidade dos fatos que estavam se contando, porque uma das premissas do filme
que aquilo não era apenas um filme, era um documentário, então era baseado em fatos. E quando você entrava na internet, realmente você encontrava a história daquela mulher, você encontrava as imagens que haviam sido disponibilizadas no filme. Depois de muito rebuliço, os produtores daquele filme vieram à imprensa e disseram que eles haviam criado toda aquela atmosfera e que tudo havia sido inventado, e que o filme na verdade não era um documentário. É um tipo de filme que brinca ser um documentário, mas não é um documentário. Existe essa espécie de filme em Hollywood. Por que tudo isso foi feito? Porque provas são importantes. Marcos conhecia essa realidade, e você lembra que ele começa o evangelho com uma afirmação muito importante e contundente. Ele diz que o evangelho é de Jesus e que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas ao contrário daqueles filmes, e este filme específico que eu falei, Marcos vai nos dar provas verdadeiras de que Jesus é de fato quem ele havia dito, o Filho de Deus. Por isso, esses versos 2 a 6, eles funcionam aqui como uma prova de Marcos daquilo que ele está falando. Ele diz: Jesus é o Filho de Deus, então agora eu vou provar para vocês que Jesus é o Filho de Deus. E como que ele faz essa prova? Ele mostra que Jesus, e logo o Evangelho, cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, a prova é: havia profecias muito antigas que falavam desses dias, e de fato esses dias chegaram, e Jesus está vivendo esses dias, ele é o cumprimento desses dias. Então a prova é que as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Vamos ver então como Marcos desenvolve essa ideia. Nos versos 2 e 3 nós temos o primeiro ponto do sermão, que são os anúncios do Antigo Testamento, ou seja, as profecias que ele está botando aqui na mesa como prova. Por isso ele começa conforme está escrito. Veja que Marcos coloca essa expressão conforme está escrito para dar subsídio ao que ele falou antes. Ele está provando para nós: gente, Jesus é Deus. A mensagem que vem de Jesus é a mensagem divina que vocês precisam para a salvação, mas essa mensagem não é nova. Na verdade, o cumprimento é novo, mas a mensagem não é nova. O autor aqui quer nos mostrar que Jesus é Deus, que Ele é o Rei Salvador. Então a prova tem que ser explícita, tem que ser uma prova contundente, uma prova digna da afirmação: este é Deus que vem nos salvar. E veja que a prova passa pelo cumprimento profético das Escrituras. Marcos quer que vejamos o aparecimento de Jesus ligado com as profecias do Antigo Testamento, com as promessas de Deus do passado, que Deus visitaria o seu povo e traria salvação ao seu povo através da sua própria ação. Lá no Antigo Testamento, Deus anunciou esses dias como dias gloriosos, em que Ele mesmo estaria presente com o seu povo, mas não como no passado, por meio de aparições, mas Ele estaria realmente presente com o seu povo. E agora nós estamos aqui vendo a história se cumprir. Enfim, o Salvador tão prometido, tão esperado, tão aguardado, chegou. É tempo então de festa, é tempo de se alegrar, é tempo de ver que o Salvador chegou. A promessa se cumpre, a espera acaba. Veja que aqui a paciência do povo de Deus finalmente foi compensada. Meus irmãos, se nós notamos uma coisa no Antigo Testamento, é que havia a necessidade de se viver por fé e ter paciência até que o Salvador viesse. Inúmeras vezes Deus repetiu a promessa de um descendente, de um Salvador, e eles tiveram que esperar. Foi uma longa espera. E aqui nós tiramos esse grande exemplo para a vida cristã, que a vida cristã no Novo Testamento é semelhante à vida cristã do Antigo Testamento, uma vida de esperar, uma vida de fé,
em que nós aguardamos as promessas se cumprir. Eles aguardavam o Messias que viria do céu, o Salvador que se faria carne. Nós aguardamos a volta de Jesus, a consumação dos séculos. Mas tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós temos uma vida de fé, uma vida de ouvir as promessas de Deus e aguardá-las se cumprir com paciência, com um ânimo alongado. Eles tiveram que viver a vida olhando para frente, aguardando Jesus, aguentando as calamidades, os falsos profetas, os falsos crentes, as falsas pregações, aguardando a verdade chegando. E agora Marcos está dizendo: acabou, chegou Jesus, e ele vai provar que esse Salvador chegou através de duas profecias. É interessante que ele diz conforme está escrito em Isaías, mas em primeiro lugar ele não cita Isaías, ele cita Malaquias 3:1, como nós lemos, que diz literalmente o texto todo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Essa profecia que Marcos está citando mostra que Deus, o Pai, enviaria o seu Filho ao mundo, o que é chamado no texto de anjo da aliança. Ou seja, o rei viria, mas o rei viria precedido por um mensageiro. Quem chegaria primeiro não era o rei. Aqui, meus queridos, nós temos que entender que naquela época era comum que os reis fossem precedidos por mensageiros. Os reis nunca chegavam primeiro. Primeiro chegavam seus mensageiros, e depois eles chegavam junto com o anúncio, no sentido de que, você pode ver isso em filmes. Você já viu aqueles filmes medievais em que se toca a trombeta, o mensageiro está ali anunciando: chegou o rei, e o rei entra imediatamente? A ideia de Marcos é essa, ou seja, o rei veio, mas o arauto chegou e tocou a trombeta antes que o rei chegasse. E é isso que está acontecendo aqui. O pai tinha um arauto para o filho. Ele não deixaria o filho vir ao mundo sem uma preparação, sem um mensageiro, sem alguém que o precedesse. E é isso que Marcos está enfatizando. E, meus irmãos, é notório ver como isso é bondoso de Deus, providente de Deus, porque havia cerca de 430 anos que Deus não enviava mais nenhum profeta ao seu povo. Esse período intertestamentário, ou seja, entre o Novo e o Antigo Testamento, é chamado de período de silêncio, em que Deus vê as mazelas do seu povo, as durezas do seu povo, o pecado do seu povo, e ele permanece silente, sem enviar mais nenhuma mensagem para o seu povo. Com isso, Deus não somente estava marcando o fim da profecia do Antigo Testamento, mas também estava preparando esse cenário caótico que o mensageiro viria para abrir caminho ao Messias. Ou seja, o Messias viria, mas ele viria numa região assolada pelo pecado, tenebrosa, longe da piedade, mas o mensageiro viria e prepararia o caminho. Ele é apenas um mensageiro, ele não é o Salvador. Como todos os homens, esse mensageiro, que nós veremos quem é muito inferior ao seu mestre. Ele é mandado apenas para abrir as alas, o caminho. É interessante que Marcos, ao citar esse tipo de profecia, lembre-se, ele escreve aos romanos. Ele está mexendo com a imaginação daquelas pessoas. A ideia de preparar caminho era muito comum para os romanos. Os conquistadores romanos, imperadores, quando eles chegavam no lugar, ia à sua frente uma comitiva, abrindo caminho, preparando espaço. Havia lugares que eram de difícil acesso, não tinham boas estradas, e na final de contas vai entrar o imperador romano, o homem mais importante do mundo. Então eles iam à frente, abriam estradas
e então o imperador chegava. Essa pessoa que Marcos está dizendo aqui é como esse tipo de pessoas lá no Império Romano, que abria o caminho para o rei entrar, para o imperador entrar. Mas o rei aqui não é o imperador romano que morreria, o imperador romano que não permaneceria e não tinha um poder verdadeiro. Esse homem que vai chegar aqui é o próprio Filho de Deus, o Salvador. Marcos então está nos provando que Jesus de fato é o Salvador, porque Deus enviou diante dele esse homem para preparar o seu caminho. Ele prova o seu tema através de um mensageiro simples. É como se ele dissesse: veja que o rei prometido é realmente Jesus, porque alguém veio diante dele e disse: o rei chegou, o rei é Jesus, o Antigo Testamento se cumpre nele. E assim, queridos irmãos, nós não precisamos duvidar que Cristo de fato é o Filho de Deus e é o rei prometido. A profecia que nós lemos aqui mostra muito claramente que ele é o anjo da aliança. Essa expressão, anjo da aliança, é muito digna de nota, porque no Antigo Testamento ela era equivalente à expressão o anjo do Senhor. O anjo do Senhor no Antigo Testamento não era um serventuário qualquer, não era um anjo qualquer, era uma aparição mórfica de Deus, o que nós chamamos de teofania, ou seja, Deus aparecia em maneira mórfica para o seu povo. Mas aquele anjo era o próprio Deus, e na verdade o próprio Cristo. Havia muitas passagens que poderíamos citar aqui. Por exemplo, esse anjo aparece para Moisés. Esse anjo também aparece para Moisés dando a lei no Sinai, o Horebe. Esse anjo aparece para os pais de Sansão, anunciando o nascimento do menino. Mas esse anjo aparece de uma maneira muito especial no livro de Josué, capítulo 5, verso 13 a 15, que eu vou ler para os irmãos. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Ou seja, aquele anjo é o mesmo que apareceu na sarça ardente. Descalça aí, Moisés, descalça, Josué. É o anjo da aliança que Malaquias mostrou para nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Rei que vem nos salvar. Essa é a promessa que está se cumprindo. No verso 3, nós temos outra profecia. Nesse verso, nós temos a profecia de que mais uma vez um mensageiro viria abrindo o caminho. Marcos agora cita Isaías 40, verso 3. Ele também suprime trechos que são importantes por questões de rapidez, de estilística. Mas a profecia diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Essa profecia aponta para essa realidade maravilhosa, que o Messias viria. Há uma teologia profunda aqui, queridos irmãos, que ao primeiro momento nos passa despercebido, porque Isaías, ele está aqui numa situação histórica específica, e ele faz uma citação nesse texto. Ele já está usando algo que aconteceu antes. Quando Isaías dá essa profecia, ele está falando de uma futura libertação do povo de Deus no cativeiro que eles ainda iriam, quase 200 anos depois. Então ele está apontando que 200 anos depois haveria um cativeiro, mas o povo de Deus seria salvo daquele cativeiro. Ele está falando da Babilônia. Mas Isaías está usando aqui para ensinar essa realidade Êxodo 23, 20, que fala que Deus enviou o anjo
adiante do povo para salvar o povo no deserto, lá no êxodo do Egito. Então ele junta duas realidades salvíficas. O êxodo do Egito apontava para Deus salvando o seu povo. Lá, mais adiante, teria o cativeiro da Babilônia, e que Deus enviaria o seu anjo, ou seja, Ele mesmo atuaria, salvando o seu povo, trazendo de volta para Canaã. Ambas as realidades mostram que Deus está ali com o seu povo, salvando e trazendo esse seu povo para Canaã, que representa o céu, a vida eterna. Então, na teologia do Antigo Testamento, nós estamos vendo que a profecia de Isaías aponta para um novo êxodo, um êxodo maior e melhor, um êxodo que foi apontado lá por duas realidades históricas que o povo de Deus viveu, e mostrando que esse novo êxodo se daria pela glória do Senhor, ou seja, pelo próprio Senhor que estaria presente. Essa expressão glória do Senhor, talvez você não tenha familiaridade com ela, mas conhecendo um pouco da história do êxodo, você vai entender rapidamente. O povo de Deus, quando fugiu do Egito, havia diante dele e depois após ele uma nuvem de calor durante a noite que iluminava para eles andarem, e uma nuvem espessa durante o dia para ficar mais fresco e eles caminharem. E aquela nuvem era chamada Shekinah, a glória do Senhor. Aquela nuvem, que é a glória do Senhor, foi a mesma glória que nós lemos aqui em Levítico 16, que viria ao tabernáculo habitar com o seu povo. Então a glória era a habitação de Deus com o povo. O que a profecia está prometendo então é: o próprio Deus vai vir ficar com o seu povo. E é assim que os apóstolos entenderam Jesus Cristo vindo até eles. João, o apóstolo, diz lá no capítulo 1, verso 14, preste atenção: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra glória aqui é do grego uma transliteração do hebraico Shekinah, ou seja, ele usou a palavra lá do hebraico transliterando para o grego, como se pegasse aquela palavra e usasse direto no grego para falar o que? Jesus é a Shekinah de Deus e que vem até o seu povo para salvar. O que o apóstolo João está mostrando então é: a glória de Deus vem ao povo de Deus para colocá-lo num novo êxodo, numa nova história de salvação. E assim Marcos, ao citar essa teologia, nos prova que Jesus é o Deus que vem e nos traz essa nova história, a maior e verdadeira história da salvação, que Ele veio fazer-se carne e morar conosco, mas não nos libertar do cativeiro de Roma, como o povo de Deus estava preso naquela época. O povo de Deus achou que o Messias os livraria de Roma. Não, o Messias os livraria do verdadeiro cativeiro, um cativeiro que o ser humano é tão cego e não vê que está preso. Você sabia que todos os seres humanos nascem presos? Não são as prisões do mundo, não é a prisão financeira, não é a prisão de beleza, não, essas prisões temporais do mundo não são nada. Na verdade, o homem está preso numa prisão sem muros, uma prisão com grades invisíveis, que o olho humano não pode ver. O ser humano nasce preso no verdadeiro cativeiro que ele precisa de libertação, e que não era o Egito, não era a Babilônia e nem era Roma, é o cativeiro do pecado. Por isso, quando Paulo interpreta a nossa salvação, ele usa essa linguagem do êxodo, da salvação, do cativeiro. Olha como ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Em Romanos 6, ele mostra que nós éramos escravos do pecado, estávamos presos pelo pecado. Paulo entendeu essa verdade, e ele mostra que por meio de Jesus, nós somos libertos do cativeiro verdadeiro, do império das trevas. Jesus, meus irmãos, não veio fazer ninguém rico, não veio fazer ninguém mais bonito, ninguém mais cheio de recursos financeiros. Jesus não veio ficar curando pessoas.
Jesus veio salvar pessoas do cativeiro do pecado, que elas jamais poderiam se salvar. Como Israel não tinha poder de sair do Egito e nem da Babilônia, nós não podemos deixar o pecado por conta própria. Ninguém há nesse mundo que possa dizer: posso me salvar, posso deixar o pecado, posso deixar de ter um coração pedregoso e maldito. Ninguém pode mudar a sua natureza. É necessário que Jesus, a glória encarnada, venha nos libertar. E essa mensagem era a mensagem do Antigo Testamento que Marcos está mostrando. O rei está vindo nos libertar do pecado. Prova, o mensageiro falou dele. Ele veio salvar do domínio de Satanás. Ele veio libertar o seu povo. Ele é o Deus Salvador. Todos os profetas falaram disso. Agora, o último dos profetas da antiga ordem, do Antigo Testamento, está falando sobre isso. A prova então é esse homem que vem abrindo alas para essa notícia maravilhosa do rei que está em carne e osso com o seu povo, libertando o seu povo da escravidão verdadeira. E veja que Marcos trata aqui esse mensageiro não como uma pessoa importante. O mensageiro só é uma prova viva que aquilo se cumpriu, mas ele não é importante. Por isso ele usa a palavra voz, que o próprio João Batista, que nós veremos que é o mensageiro, aplicou a si essa mensagem. Quem é ele? Ele é uma voz, ou seja, é como se fosse algo impessoal. Por quê? Porque de fato nós não somos importantes. Nós vivemos numa época em que essa cultura é muito difundida. Nós somos importantes. Não, a palavra não tratou nem João Batista como importante. Fulano é um grande pastor, Cicrano é um grande não sei o que. Não, a palavra ela apresenta aqui João Batista só como uma prova, como se fosse uma testemunha num julgamento. Mas importante mesmo não era o mensageiro, era quem estava vindo. E isso, irmãos, a gente vai, sabe, jogando por terra essas teologias que a gente vai cantando, e sem saber por que canta. Lembra daquela musiquinha, você tem valor? Valor de quê? Você é pecador, meu amigo. Você é pó e vai voltar para o pó. Eu já usei essa ilustração, mas vou usar de novo. Donas de casa, o que você faz com a poeira que você tira todo dia da sua casa? Coloca num potinho, dá o nome e fica beijando o potinho? Não, você joga fora. Então qual é o valor que você tem se você é pó? E qual é o valor que você tem se você é pecador? A gente dá valor demais a nós mesmos, somos muito importantes. E aí Marcos é uma voz que clama do deserto. E o que ele clamava? O povo é erva, seca a erva. Você e eu somos erva, a gente seca, a gente passa. É isso. Por quê? O importante é quem vem depois. Não é o arauto, é o Senhor do arauto, é o rei, não é o mensageiro. Quem é essa pessoa? Eu já adiantei, mas essa pessoa é João Batista. Ele é o arauto do rei. O verso 4 a 6 vai provar isso. Por isso Marcos coloca aí, verso 4, apareceu João Batista pregando no deserto. Olha como que Marcos é abrupto, ou seja, ele cita as profecias e ele não faz uma introdução, ele só fala, apareceu João Batista falando, pregando no deserto. O que ele está fazendo aqui, ao ser abrupto, é mostrando para nós que realmente quem cumpre essa ideia de ser um arauto é esse homem chamado João Batista, o primo mais velho de Jesus. E veja que essa interpretação que Marcos faz e que eu estou fazendo aqui também, não é uma interpretação sem fundamentos. O próprio Jesus disse isso. Quando foram interpelar acerca de João Batista, ele disse, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Fala, não é uma vara que faz barulho. Não, o que vocês saíram é para ver voz do que clama do deserto. Ele cita a profecia apontando para o João Batista, ou seja, João Batista de fato era esta pessoa que cumpria o ministério profético que havia sido anunciado nessas palavras. João Batista mostra então que ele é a voz pelo seu ministério.
ele cumpre como mensageiro essas profecias. E Marcos mostra que esse homem cumpre essas profecias pelo lugar que ele prega. Veja que aqui ele diz: apareceu pregando no deserto. Isso é significativo. Nós temos um motivo rápido e fácil de perceber e dois motivos teológicos mais profundos. O primeiro motivo, e mais óbvio, é: ele cita a profecia antes falando que o mensageiro viria no deserto, e agora ele diz: João Batista está pregando no deserto. Você está juntando, a profecia diz, vai pregar no deserto. Aqui tem um homem que prega no deserto. Então ele está mostrando, olha, João Batista prega no deserto, então ele é o homem, porque ele está servindo ao Senhor no local que a profecia diz que ele serviria. Ou seja, ele vai preparar o caminho do Senhor no deserto. E veja então que quando ele prega no deserto, ele está cumprindo essa profecia na sua vida. Ele seria um pregador lá do deserto. E veja que o deserto é importante, porque esse deserto, mais uma vez, remete-nos ao Êxodo. O povo voltou, ou o povo saiu do Egito e foi para Canaã, passando pelo deserto. O povo saiu da Babilônia e voltou para Canaã, passando pelo deserto. Então o Êxodo, tanto o primeiro quanto o segundo, passavam pelo deserto. E era um lugar de se preparar o caminho, onde Deus encontrava com o seu povo, Deus supria o seu povo, Deus salvava o seu povo. Então o deserto era um lugar, apesar de ermo, terrível, era um lugar de salvação. O lugar onde Deus vinha e salvava o seu povo, tirava o seu povo do cativeiro. E nada pode ser mais apropriado então do que citar ele pregando no deserto. É como se dissesse: Deus vai vir salvar o povo. Onde ele virá? Ele virá ao encontro do povo no deserto. Lá está o mensageiro preparando esse encontro. Por isso Marcos cita o deserto. Em segundo lugar, e agora significativo no sentido teológico, é que o mundo se torna um deserto. O cenário onde Jesus vem salvar o povo é um grande deserto. E é interessante porque a primeira vez que o Senhor, antes de se encarnar, andou com o seu povo, foi no Éden, um grande jardim. A Bíblia diz que Deus andava com o seu povo pelo anjo do Senhor, na viração do dia, num jardim, um lugar que ele tinha acabado de criar, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar sem pecados, com um homem perfeito, com um homem que amava a Deus perfeitamente. Havia plena comunhão entre Deus e o homem. O homem não odiava a Deus, o homem não queria matar Deus, o homem adorava a Deus perfeitamente. Então o primeiro encontro do Senhor com o homem foi num jardim, lugar lindo, maravilhoso. Agora este encontro definitivo é num deserto, um lugar hostil, afetado pelo pecado. E ele vem com a missão agora não de ser adorado, mas de salvar pessoas. Veja que ele vem com um povo que não vai adorá-lo, vem com um povo que vai querer matá-lo. O cenário então que o rei vem não é mais o mesmo cenário, é algo desolador. Esse deserto era um típico deserto da Judéia, lugar pedregoso, ondulado, escarpado, quente, seco, um lugar, tenebroso se estar. Mas um dia esse lugar tinha sido o quê? Canaã, que manava leite e mel. E quando nós vemos isso, nós vemos o que o pecado faz com a criação. O jardim vira um deserto, um lugar de leite e mel vira um deserto. Ou seja, o pecado destrói as coisas onde ele se achega. Paulo, vendo isso muito bem, disse: nós sabemos que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. Ou seja, o deserto mostra a ação do pecado no mundo, a ação que é contrária à ação criadora de Deus. Deus cria e traz beleza, o pecado vem e destrói. O mundo se tornou um deserto. E é interessante que o homem não percebe que ele está nos escombros da criação de Deus. Nós não vivemos mais na criação original de Deus, nós vivemos nos escombros, um lugar destruído. E é curioso o fato das pessoas acharem esse mundo que vivemos muito bom e não quererem que ele se passe, que ele acabe.
Parece aquelas pessoas que não se dão conta que as suas casas estão todas destruídas e que elas nem sequer ligam para arrumar a sua casa. Sabe esse tipo de gente? E não é por recurso financeiro, é por desleixo mesmo, por estar acostumado com o que é ruim. O homem se acostumou com o pecado de tal maneira que a gente vive nos escombros, na casa destruída, e nós não percebemos isso. Então esse Senhor vem nesse cenário horrível, cenário de escombros, cenário que precisa de restauração. Em terceiro lugar, esse deserto aqui aponta para o que virou o homem, ou o centro do homem, o seu coração. O coração do homem se tornou um grande deserto espiritual. O coração do homem é seco para as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus, ele é contrário, ele é endurecido. A verdade não é algo que ele ama. O coração humano, ele é descrito na Bíblia como pedregoso. É interessante, leia a parábola do Senhor falando sobre a boa semente. Você vai ver que a semente caiu nos maus solos, e os solos são descritos como um lugar de deserto, espinhos, pedregosos, secos. O que é isso, gente? Deserto. O coração, depois do pecado, ele não é afeito às coisas de Deus. O homem natural não quer saber da palavra de Deus e das coisas de Deus. O homem natural, ele não tem volição da sua própria alma para querer a Deus, buscar a Deus. Por isso Paulo diz: não há quem busque a Deus, não há quem entende. O coração humano agora se tornou um lugar tenebroso, escuro, cheio de trevas, cheio de pecados, entranhado nos espinhos do pecado, cheio de maldição, amargura, velozes para derramar sangue. João então foi mandado para preparar o solo do coração para o Senhor chegar, para aquelas pessoas receberem o Messias. Porque veja que diz o verso 4 que ele pregava batismo de arrependimento. Então o que João Batista foi fazer? João Batista foi fazer o diagnóstico daquele povo. Quem são eles? Ele quer mostrar o problema deles, para que eles entendam a solução do problema, que eles vejam que precisa mudar. Sem entender o problema, não se busca a solução. Se você acha que está tudo bem com você, você é o melhor marido, a melhor esposa, e não vê os seus pecados, como é que você vai aceitar a solução para isso, se você não vê quem você é de verdade? Percebe? Então João Batista foi para lá pregar arrependimento. Por quê? O arrependimento mostra para aquelas pessoas quem de fato elas eram, pessoas de um coração pedregoso, e mostrar para elas o pecado. Porque como que eles vão arrepender do pecado se eles não acham que têm pecados e que precisam se arrepender? Como é que eles vão receber saúde, salvação de Jesus, se eles não acham que eles estão doentes? Então o que ele faz é apontar para aquele povo: quem são vocês? Os pecados de vocês são muitos. E meus irmãos, eles eram complacentes com eles mesmos. Como todo ser humano, nós nos julgamos bons demais. O outro é que está sempre errado. Você já viu uma pessoa que acaba o casamento e fala assim: o errado era eu? A gente sempre põe a culpa no outro. Já reparou isso? Somos complacentes, indulgentes, cheios de autojustiça. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Se justifica, estamos sempre justificando o nosso pecado. Aquele povo era desonesto, roubava dos outros, descontente, reclamava de tudo, e muitas outras coisas que João Batista, nos outros evangelhos, aponta o dedo para eles. Se achavam perfeitos. João Batista estava mostrando: olha a religiosidade oca, vazia que vocês têm. Vocês têm a ideia de que amam a Deus e servem bem a Deus, vivendo nesse pecado que vocês vivem. O que aquelas pessoas eram? O que todo pecador é: cego,
para o pecado. O pecado, meus irmãos, cega o ser humano de tal maneira que ele não consegue ver o pecado, ele não consegue ver o erro. E veja que elas se julgavam como salvas, mas a vida delas mostrava tudo diferente. Por isso que a pregação de João Batista é aquilo que nós precisamos hoje. Nós não precisamos dessas pregaçõezinhas igual o Cláudio Duarte aí, bobo alegre, que fica contando piadas no púlpito. Richard Baxter disse lá no século XVII que esse tipo de homem é uma praga para a igreja. Por quê? Porque quando chega um pregador e fala sério, o pregador sério é o quê? É uma desgraça, é radical, é louco, é doido. Enquanto o outro lá, imbecil, está enganando pessoas com piadas. Percebe? Nós precisamos dessas pregações que apontam para o nosso pecado. O mundo já te engana com entretenimento. O mundo diz para você: seja quem você é. E aí João Batista põe o dedo na ferida: não sejam como vocês são, o que vocês são é terrível. A gente precisa dessa pregação que chama ao arrependimento ao mostrar o pecado, que mostra a ferida para dar a cura. Mas o que é esse arrependimento então, pastor, que você está falando? O nosso símbolo de fé da nossa igreja, ou seja, aquilo que resume a fé da nossa igreja, diz o seguinte: o arrependimento que conduz à vida é graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, por essa palavra, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo, para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos pecados e os aborrece, que se volta de todos esses pecados para Deus, e mais, tensionando e esforçando, andar constantemente com Deus, em todos os seus caminhos, com uma nova obediência. O que é o arrependimento? Em primeiro lugar, é algo que é dado por Deus. Jamais um ser humano vai arrepender dos seus pecados se Deus não operar no coração dele. Depois, Deus usa a palavra que mostra o pecado. A palavra é a lei perfeita de Deus que mostra quem nós somos: pecadores. A palavra mostra que a gente não pode cumprir a lei. Olha como que Jesus fez isso de maneira brilhante. Os fariseus se achavam muito puros, e aí Jesus disse assim: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, já, ou seja, acabou, né? Não precisa falar mais nada. Não tem jeito de cumprir a palavra, não é? Ele disse: quem chamar o seu irmão de raca, com ódio no coração, já matou, é réu de juízo eterno. Percebeu? Ou seja, acabou já. Não tem ninguém que cumpra a lei. A lei então esfrega na nossa cara o pecado, quem nós somos. E isso só pode ser entendido pela ação do Espírito Santo, porque nenhum ser humano vai reconhecer-se como mal, como de fato ele é, como um grande pecador, como de fato ele é, e nenhum ser humano vai sentir nojo de si mesmo por causa do pecado, se não for pelo Espírito Santo. E nenhum ser humano vai se entristecer de verdade, profundamente pelo pecado, se não for por essa ação divina. E ele então, quando aprende isso, ele sabe, ele chega à conclusão do que ele merece. Vou fazer uma pergunta rápida para você, você não responde, pensa na sua mente: o que você merece de Deus? Se você disse no seu coração inferno, você acertou. Se você disse qualquer outra coisa, você está errado. Você não entendeu o Evangelho ainda. A única coisa que a gente merece de Deus é o inferno, é a ira de Deus. O arrependimento ensina isso. E o que você não merece de Deus? Se você disse salvação, você está certo. A misericórdia, que é Deus não me dar o que eu mereço, junto com a graça, que Ele me dá o que eu preciso. Isso é, Deus me dá o que eu preciso, salvação, e Ele tira o que eu mereço, castigo eterno. E tudo isso aponta para quem? Para Jesus, que é aquele que morreu por nós, para nossa salvação, para nos dar graça e misericórdia.
O arrependimento também envolve obediência. Pessoas arrependidas obedecem a Deus. Ninguém pode ser salvo porque obedece, mas todo aquele que é salvo obedece. É muito comum nos nossos dias as pessoas dizerem assim: eu amo a Deus, mas elas não conhecem a palavra de Deus e elas não obedecem a palavra de Deus. Olha, como que você pode amar uma coisa que você não conhece, e como você pode dizer que ama uma coisa que você não faz? A pessoa arrependida, ela faz tudo para obedecer a Deus, porque essa é a maneira que ele mostra para Deus: fui salvo, eu amo, eu vivo para o Senhor. É isso que João estava ensinando. Sabe o que é isso? O verdadeiro evangelho. E aí, com esse verdadeiro evangelho, ele chamava as pessoas a serem batizadas. E aqui é importante a gente frisar as coisas. O batismo de João não era o batismo que nós fazemos hoje na igreja. O batismo cristão não é o mesmo batismo que João Batista fazia. O nosso batismo, Jesus ensinou, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João não era esse batismo. Tanto é verdade que Paulo, ao pregar, muito tempo depois, se deparou com uma realidade de que Apolo havia pregado, se não me engano, em Corinto ou Éfeso, agora não me lembro a cidade. E Paulo perguntou: e aí, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles falaram assim: quem é esse Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar. Nós somos batizados no Espírito ou no batismo de João Batista. Se eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é óbvio que eles conheceriam o Espírito Santo. Então o batismo de João Batista é o batismo do Antigo Testamento para os prosélitos. A lei lá do Antigo Testamento obrigava que aqueles que não nasciam judeus, mas queriam entrar para o povo de Deus, porque por algum motivo, ou creram, ou por alguma circunstância, eles tinham que ser batizados. Eles tinham que ir até o templo, até o sacerdote, e o sacerdote jogava água na cabeça deles. E depois, se fosse um homem, era circuncidado. Se fosse uma mulher, já estava batizada, entrava na aliança. Aquele batismo apontava para a lavagem cerimonial, que apontava para a impureza deles terem nascido fora do povo de Deus. E aquele batismo não era por imersão. João estava batizando no deserto, mas ele era sacerdote. Ele batizava segundo a ordem sacerdotal. E nunca, nenhuma ordem no Antigo Testamento a gente tem para mergulhar pessoas. Se você quiser que eu te mergulho, não faz diferença. Mas não é verdade que batismo é mergulhar. Pessoas que pensam assim não sabem nem ler. Se lesse um pouquinho de Bíblia, ia ver que é bobagem. E veja que esse batismo, então, prosélito, estava sendo aplicado. Por quê? Porque aquele povo se tornou gentio, por não crer mais em Deus, por não viver mais a vida com Deus. E eles então precisavam arrepender-se. E o batismo apontava para essa graça operada no coração. O batismo de arrependimento, ou seja, era um sinal visível de algo que acontecia e eles não viam. Por isso João os batizava. E veja que o que visava tudo isso? A remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Nós lemos hoje aqui Levítico 16, não é? Levítico 16 falou sobre a expiação ou remissão. Literalmente significa levar embora. A cerimônia da expiação, do levar embora, o bode era morto e o sangue aspergido. O outro era lançado no deserto, mostrando que Deus havia perdoado e lançado para o deserto, para o esquecimento, o pecado do povo. Deus mandava o bode para o deserto, como se dissesse assim: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Essa ação apontava diretamente para Jesus e para o Evangelho de Jesus. O autor de Hebreus mostra que o bode emissário era Jesus. Olha o que ele diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Citando aqui o bode morto. Por isso foi também que Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta.
Ou seja, a ideia dele é: por que Jesus morreu fora de Jerusalém? Ele podia ter sido morto dentro de Jerusalém. Por quê? Porque ele está levando o pecado do povo para longe. Ele é o bode emissário. Ele foi com o bode morto que perdoou, e ele foi como o bode emissário que levou o pecado para longe. A mensagem de João Batista então era: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebeu agora o link de tudo isso? E quem que veio ouvir essa mensagem? Verso 5: toda a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém. Aqui é interessante, meus irmãos, que Marcos está exagerando de propósito. Não foi, claro, toda a Judéia, todos os habitantes de Jerusalém que vieram ouvir João Batista. Ele está exagerando de propósito aqui por um motivo, porque ele está mostrando que esse ministério de João Batista estava cumprindo o propósito de Deus para aquele ministério, que era o quê? Ter esse caminho preparado até Cristo. Ou seja, João está realmente preparando com sucesso essa estrada até Jesus. O propósito é: ele vai fazer isso. E Marcos está citando com exagero aqui, mostrando que ele está cumprindo esse propósito. Ou seja, Deus tensionou abrir um caminho até Jesus. João Batista tinha que fazer isso. Olha só, todo mundo veio até ele, como se disse assim: o caminho foi preparado com sucesso, mostrando que o ministério de João Batista foi um sucesso, não por causa dos números, mas porque ele cumpriu fielmente o seu ministério. E é interessante nós notarmos isso, porque nos nossos dias, sucesso de ministério é igreja cheia, e não fidelidade ao que Deus disse. Mas a ideia de Marcos não é essa. É mostrar que aquele ministério, por cumprir a palavra, era um ministério verdadeiro, abençoado, e por cumprir o propósito de Deus. E veja que o ministério dele diz que as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Pastor, foi dentro do rio. Você pode entrar no rio e não molhar a cabeça, meu amigo. Quantas mulheres faz chapinha e vai na piscina e não molha a cabeça? Não é assim? Percebe? Como que a gente vai inferir nas coisas? Mas o mais importante aqui é notar por que Marcos coloca a ordem: confessando e batizados. Por quê que ele confessa e batiza? Porque é notório, queridos irmãos, que as bênçãos da aliança, como o rito da aliança, vem pela realidade, no sentido de que, primeiro, é preciso que uma nova realidade aconteça em mim, para que eu receba o rito da aliança, que é o que? Os benefícios da aliança. A ideia é como que pessoas podem dizer-se crentes sem confessar os seus pecados. Como é que elas podem dizer que elas são membros da igreja, receber o batismo da igreja, se elas nunca mudaram de vida? É curioso o fato dos nossos dias as pessoas pedirem desculpa, mas nunca pedir perdão. É curioso o fato de que em nossos dias muitas pessoas nunca reconhecem que são pecadoras. Há gente que fala na igreja: eu não peço perdão para ninguém. Isso é uma disposição de vida mundana. A vida verdadeira transformada passa por confissão de pecados, que vem de transformação de vida. Só você falar que errou não significa que houve transformação. Judas Iscariotes disse: eu errei, traí sangue inocente. Esaú disse: eu errei, vendi meu direito de primogenitura. Mas faltava uma coisa neles: obediência, mudança verdadeira, deixar o pecado. Eles desejavam ficar bem. Eu pedi desculpa, tá beleza. A confissão verdadeira reconhece o pecado, trata o pecado e, meus irmãos, procura desculpar-se, entre aspas, com aquele ofendido. A verdadeira confissão sem hipocrisia aponta para coração novo, para sentir vergonha do pecado, mudar em relação ao pecado. E as pessoas que faziam isso eram batizadas, recebiam o selo do pacto, mostrando que para receber o selo do pacto, tirando a exceção de batismo infantil, você tem que ter uma fé verdadeira. E é interessante, não é mesmo?
mais uma vez a gente fazer o paralelo com as igrejas dos nossos dias. Quantas igrejas hoje nós vemos as pessoas chegando da igreja e na primeira vez que elas vão na igreja, o pastor prega uma mensagem melosa, fundo musical, escurinho, aquele negócio todo, a pessoa chora, está emocionada. Você quer ser salvo? Vem aqui na frente, faz uma oração. A pessoa faz uma oração, agora você vai ser batizado. A pessoa não sabe quem é Jesus, a pessoa não sabe o que é pecado, a pessoa não sabe quem é Deus, a pessoa nunca leu a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, e ela já está sendo o quê? Inserida no pacto. O que é isso? Atrair juízo para a vida. Você pode ser tocado e emocionado, mas não houve mudança na sua vida. E as pessoas se enganam, e enganam outras fazendo isso, se condenando e trazendo condenação a outros. Quantas pessoas a gente vê na igreja, chegando, orando, sendo batizadas, e depois saem, deixam a igreja e vão viver uma vida pior do que antes. É imprescindível que a gente entre na nova aliança com fé, e então receba os benefícios do pacto. Mas tem uma nota tristonha em relação ao ministério de João Batista. Muitos daqueles que confessavam pecados e eram batizados fizeram na hipocrisia e jamais foram até Jesus para ser salvos. Muitos não quiseram seguir a Jesus. Isso é tristonho no ministério da pregação. Marcos encerra essa sessão dizendo: as vestes de João eram de pelo de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. Por que Marcos está dizendo isso? Veja que Marcos está provando que João é de fato quem é, e por consequência Jesus é de fato quem ele é, através das profecias se cumprindo. Só que Marcos não cita todas as profecias. Essa descrição dele identifica uma profecia que ele não citou, que mostra que João Batista cumpre a profecia lá de Malaquias, que nós lemos na liturgia. Olha o que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A profecia mostra o mensageiro de Cristo seria como Elias, não seria o próprio Elias. Elias foi para a glória, mora com Deus na glória. A profecia mostra que antes do dia do Senhor, que aponta para a vinda de Cristo, a sua morte na cruz, e claro, para a segunda vinda, viria alguém que abriria o caminho dele, o mensageiro. E esse mensageiro seria parecido com Elias. Ele pregaria o Cristo, ele anunciaria o Cristo. E esse homem claramente é João Batista. Por quê? Porque Jesus falou que é João Batista. Vocês querem ver que Jesus falou que é João Batista? Mas os discípulos interrogaram Jesus: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então os escribas estavam falando lá na orelha dos discípulos: ó, Elias tem que vir, Elias tem que vir. E eles não entendiam o que era, então eles foram lá e perguntaram para Jesus. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, mataram ele. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Agora olha o detalhe: então os discípulos entenderam o quê? Que ele lhes falara a respeito de João Batista. Ou seja, quem que é o Elias que vinha? João Batista. E por que Marcos cita então que ele tem essa vestimenta e come desse jeito? Porque Elias era assim no Antigo Testamento. Segundo o livro dos Reis 1:8 descreve Elias: era homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. A descrição de João Batista é a mesma de Elias no Antigo Testamento. Pregam no deserto, usam roupa de couro e tem cinto de couro. Ou seja, o que Marcos está dizendo é: está vendo? O Elias que precisava de vir, veio. Quem é esse Elias? João. E se João é o Elias, Jesus é Salvador. Essa é a lógica. Olha como é lógico o Evangelho. E aí ele mostra uma coisa a mais: João comia gafanhotos e mel. Meus irmãos, eu posso te garantir que João Batista não comia só gafanhotos e mel. Seria um grande milagre ele estar vivo só com isso. E a Bíblia, em lugar nenhum, diz que isso é um milagre.
A descrição dele tem a ver com outra coisa. Marcos suprime aqui a alimentação completa de João para mostrar que tipo de vida João levava. Uma vida frugal, desprendida. Meus irmãos, João Batista era sacerdote. Sacerdote naquela época não era ralé. Principalmente os sacerdotes da época de Roma, que eles tinham capilé, dinheirinho de Roma. Muitos deles recebiam dinheiro de Roma. Então, João Batista tinha acesso à cultura, tinha acesso a pessoas ricas, tinha acesso a pessoas poderosas. Ele poderia trabalhar no templo, mas a vida dele é a vida do Evangelho. É uma vida de frugalidade, uma vida de abrir mão, de desprender das coisas. E aqui eu não quero que você entenda mal. Eu não estou falando que crente tem que ser pobre, que crente tem que morar mal, que crente tem que comer mal, que crente tem que andar mal, que crente... Não é isso. Mas o crente tem que ter uma vida contente, uma vida de frugalidade, uma vida de simplicidade, um apego às coisas celestes, não às coisas materiais. É uma vida que as coisas materiais não são as mais importantes, e sim viver para Deus, obedecer Deus antes de tudo, e não se importar com as coisas desse mundo antes de tudo. É ter uma vida que mostra Jesus como o mais importante, que não importa se nós temos ou não as coisas, mas que Jesus é tudo e Ele é suficiente. É isso que a vida de João Batista apontava. A vida dele apontava para a vida dos religiosos dos seus dias, que preocupavam-se com os primeiros lugares dos banquetes, que devoravam as casas das viúvas, que faziam longas orações nas praças para se mostrar. Ou seja, uma vida totalmente oposta à vida do Evangelho. Então a vida desse homem é uma pregação ambulante do Evangelho, mostrando que os crentes estão no mundo, mas os crentes não são igual aos mundanos. Eles estão aqui, mas não são daqui. Sua vida tem que ser diferente daqueles que focam somente no aqui e agora, daqueles que não se importam com o destino eterno das suas almas, daqueles que se importam só com riquezas e bem-estar. Não, o cristão não é assim. Ele se preocupa com Jesus e viver para Jesus. Então, pastor, como viver esse texto? Primeira aplicação. Nossa primeira aplicação, então, é óbvia: viva uma vida diferente dos mundanos. Não deixe que o padrão de vida dos ímpios tome conta da sua mente e do seu coração. Não assimile os padrões do mundo para beleza. Como é que é a mulher bela do mundo? É a mulher bela da Bíblia? O padrão de vida mundano para dieta, só quer comer coisa cara e chique, beber até cair. De vestimentas, como vestem os homens e mulheres desse mundo? De trabalho, de família. Seja diferente. Como? Primeira coisa, sabe como você pode ser belo? Pela piedade. É interessante que o autor Douglas Wilson, ele nota uma coisa na vida de Sara. Sara tinha 90 anos e era bonita. Por que uma mulher de 90 anos é bonita? Nem a Sofia Loren, com todas as plásticas que ela fez, era bonita com 90 anos. Por quê? Porque aquela mulher era piedosa. Por isso que Pedro cita dela chamando Abraão de Senhor. Ou seja, a verdadeira beleza é a piedade. O que torna uma mulher bonita de verdade é a piedade. O que torna um homem verdadeiramente um homem atraente para as mulheres bíblicas é ele ser realmente um homem bíblico e piedoso. Na nossa comida, também coma saudavelmente, sem exageros e com modéstia. Ao vestir, vista-se decentemente, sem mostrar o seu corpo. Isso vale para homens e mulheres. No trabalho, trabalhe honestamente e trabalhe de maneira que não prejudique a sua vida com Cristo. Não deixe o seu trabalho roubar o seu tempo de orar,
ler a Bíblia, cultuar com seu filho, com a sua filha e com a sua esposa ou com o seu esposo. Se isso está acontecendo, está errado. Você não está trabalhando de acordo com a Bíblia, mas de acordo com o mundo. Ou seja, é ter uma vida de acordo com a palavra, e que a verdadeira vida espiritual está presente nas nossas vidas. E, meus irmãos, é melhor fechar com a palavra. Ela tem a palavra final. Então, os homens, sejam homens que amam as suas esposas e morrem por elas. Mulheres, sejam boas donas de casa, amem seus maridos, amem seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é grato. Essa é a vida do Evangelho. Segunda aplicação: aprenda a ter paciência. O povo de Deus esperou muitos anos para Jesus chegar. Nós já esperamos 2 anos para ele voltar, 2000 anos para ele voltar, e nós não sabemos quanto tempo ele vai voltar. Por isso, aprenda a ser paciente. A vida cristã é sempre uma espera. Aprenda a esperar em Deus, nas coisas de Deus. Deus sabe o melhor tempo para todas as coisas, sobretudo para a volta de Jesus. E aprenda a viver com paciência, para que você exercite a paciência com os outros, para que você aprenda a cuidar dos outros. Tenha uma vida de paciência. Terceira aplicação: procure viver uma vida de arrependimento. O mundo diz para você: não fique triste, esteja sempre alegre. Então, faça tudo para ser sempre alegre. A Bíblia diz: não, você tem que ficar triste pelo seu pecado. Por isso, se entristeça pelo seu pecado. Não confesse esse pecado sem tristeza no coração. Isso é uma confissão mentirosa, da boca para fora. Confesse verdadeiramente seus pecados a Deus, que você o ofendeu. Não tenha vergonha de ir lá e pedir perdão, se humilhar. A vergonha é pelo pecado, não de se humilhar. O problema hoje é que a gente tem vergonha de se humilhar. Não, se humilhar não é vergonhoso, não diante de Deus. Isso faz parte de uma vida de arrependimentos. Confesse esses pecados todos os dias, deixe-os, e sempre peça perdão a Deus e ao seu próximo, que nós tanto ferimos, fazemos tão mal aos nossos próximos. Quarto lugar: confie na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a única verdade, a única, não existe outra. Marcos está nos mostrando isso. Olha como a Bíblia é digna de confiança. Profecias de 700 e 400 anos antes de tudo isso acontecer estão se cumprindo literalmente. Então ele está mostrando para a gente: a Bíblia não é uma carocha. A palavra de Deus cumpre e é confiável. Deus nunca exigiu de nós uma fé cega. A fé verdadeira, ela é baseada em provas racionais, seguras da palavra de Deus. Ela é a verdade. Como eu preguei lá em Morro da Garça e brinquei, né? O ovo hoje é vilão ou herói? Todo dia o ovo é herói ou o ovo é vilão. Se o cientista não sabe se o ovo é bom ou se é ruim, e é um ovo desse tamanho, como é que eles vão saber das outras coisas? Percebe? Então invista tempo na palavra, para você aprender a palavra, confirmar a sua fé, crescer a sua fé. Medite nas Escrituras. Quinta aplicação: fale de Jesus. João Batista era a voz. Nós temos que ser também, não aquela voz, mas uma voz. E comece onde Cristo, João Batista, os apóstolos, os profetas, eles sempre começaram a pregar sobre Jesus. Aonde? Pecado. Chame pessoas ao arrependimento. Mostre às pessoas que elas são pecadoras. Às vezes a gente acha que o problema de uma pessoa é ter câncer. Não, o problema, meu amigo, não é ter câncer. Câncer faz a gente morrer. O problema é ter pecado. Pecado leva a gente para o inferno. Se um cristão morrer de câncer, ele vai para o céu.
Se o ímpio viver uma vida inteira sem doença, ele vai para o inferno. Então o problema não é o câncer ou a falta de dinheiro, o problema é pecado. Então mostre às pessoas o verdadeiro problema delas, porque pecado nos leva para longe de Deus. E leve as pessoas a deixar o pecado e confiar só em Jesus como Salvador, e leve-as a obedecer a Jesus. E sexta e última aplicação, essa aqui eu tirei de J.C. Ryle. Ele disse o seguinte: cumpre-nos notar a essa altura que pouco devemos depender do que se chama hoje de popularidade. Se já houve alguém que foi um ministro popular por algum tempo, esse alguém foi João Batista. Entretanto, de tantos que ouviram a sua pregação e foram batizados por ele, quão poucos é de temer-se realmente foram convertidos. Alguns, segundo pensamos, como André, foram guiados por João Batista até Cristo. Contudo, a grande maioria morreu em seus pecados. Não esqueçamos essa realidade. Sempre que virmos algum templo evangélico repleto de gente, sem dúvida, um templo repleto de gente é uma cena gratificante. Porém, e o porém aqui é garrafal, sempre devemos nos perguntar: quantas dessas pessoas finalmente vão para o céu? Não basta ouvir e admirar pregadores populares. Não é prova de conversão adorarmos em algum lugar junto com uma multidão. Antes, cuidemos em ouvir a voz de Jesus e seguir Jesus. Ai dos pregadores populares, né? Que querem ter views, likes, mas não se preocupam com a salvação das pessoas. Um ministério de sucesso não é de números, é de fidelidade. Afinal, quem ensina isso não sou eu, é a Bíblia. Paulo diz em 1 Coríntios 4:2: ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que é um ministério fiel. É isso, um ministério de sucesso. Que Deus nos dê essa percepção clara de Jesus como nosso Salvador e que precisamos ser fiéis a Jesus. Vamos nos colocar de pé e suplicar graça de Deus. Senhor nosso, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela tua palavra e porque Marcos nos deu todas as provas necessárias para uma fé bíblica e racional, provas necessárias para mostrar que Jesus é o teu Filho prometido e que veio para a nossa salvação. Ó Senhor, e nós nos alegramos com a sua luz, nós nos alegramos porque as profecias se cumpriram e o Senhor trouxe a nós a salvação. Bendito é o teu nome. Nós te agradecemos também pelo ministério de João Batista, que preparou o caminho do Senhor, mas ele mesmo não era importante, ó Pai, importante é o teu Filho, e que essa percepção que havia em João e também havia em Marcos, que escreveu o Evangelho, haja nos nossos corações. Nós não somos importantes, importante é Jesus. Ele realmente importa, porque ele é o rei. Mas, como João Batista foi arauto, faça-nos também mensageiros de Jesus. Proclamemos, ó Deus, Jesus com a nossa voz e também com a nossa vida. Que nós não deixemos de pregar, como se diz por aí, de maneira tão tola, que se precisar usemos palavras. Não, de maneira nenhuma. Pregação sempre é com a palavra, disse Paulo em Romanos. Então nos faça verdadeiros anunciadores de Jesus, mas que também nossa vida proclame Jesus transformando os nossos corações. Dê-nos graça no falar e dê-nos graça no viver. E eu te imploro isso para as tuas igrejas, e imploro a Deus, por favor, tira a ignorância das igrejas. Nós hoje estamos com igrejas repletas de pessoas que querem ser ignorantes. Por favor, mude isso. A palavra de Deus requer profundidade, e o teu povo hoje tem a profundidade de um pires.
Nos ajude, eu te imploro, a sermos profundos conhecedores da palavra, a termos a palavra vívida na nossa alma, com santo deleite nela e um santo viver. Ah, Senhor, tenha misericórdia das igrejas dos nossos dias, tenha misericórdia desses homens que são pregadores, ó Deus, fanfarrões, dando um péssimo testemunho. Muda o coração deles, faça-os entender que estão vivendo na imbecilidade, Senhor, no pecado, na cegueira. Que tenhamos misericórdia para com eles, oremos para com eles, mas tenha misericórdia dessas pessoas e abre os olhos deles, para que o ministério deles seja realmente um ministério de sucesso, que é de fidelidade. E dê às tuas igrejas, Senhor Deus, pastores segundo o teu coração. Essa era uma promessa para o teu povo e vale para a nova aliança. Eu te imploro, porque nós precisamos, mais do que todas as coisas, ouvir a tua voz. Nos ajude quanto a isso. E, ó Deus, para que a igreja dos nossos dias pare de blasfemar o teu nome diante dos gentios, para que o teu nome, ó Deus, não seja tomado de reproche por esse mundo. Tenha misericórdia de nós, eu te imploro, e faça com que o meu ministério e o ministério dessa igreja, o meu serviço, o serviço dessa igreja, seja todo para a glória de Jesus e seja feito com fidelidade. Dai-nos crescimento espiritual, e se quiser o Senhor alargar as nossas tendas, faça-o, mas mande trabalhadores piedosos para a tua obra, porque na verdade quem semeia o joio é Satanás, mas nós queremos a semeadura do Filho do Homem. E faça com que nós, os homens, não durmamos como na parábola, que estejamos atentos, como muros de bronze ao redor da sebe sagrada do Senhor. Nos dê essa graça, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação terna do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém. Deus assentar, queridos irmãos.